A ideia de transição planetária é densa e polissémica. Portanto, ela mistura-se na linguagem espiritual, nas leituras simbólicas da história e até em alguns elementos científicos interpretados de forma mais livre. Para falar em tudo, convém organizar isto por camadas, para não cair nem em simplificações, nem em crenças pouco sustentadas. Na visão holística e espiritual, a transição planetária é descrita como uma mudança de consciência coletiva da humanidade. Não se trata apenas de eventos físicos, mas de uma alteração na forma como o ser humano percebe a si próprio, o outro e o mundo. Costuma muito associar-se à passagem de uma consciência mais centrada no ego, separação e sobrevivência, para uma consciência de interligação, de união, de responsabilidade e propósito. Intensifica as emoções, portanto há uma intensificação emocional. Tudo o que estava adormecido vem à superfície, os medos, os traumas, os padrões. A sensação de aceleração do tempo e da vida é constante. Há correntes que ligam isto à chamada Era de Aquário, mas não como ciência, como símbolo de renovação, inovação e consciência coletiva. Já a leitura psicológica e humana, mais ancorada na matéria e na realidade, retira o simbolismo espiritual e aí apresenta factos numa fase de transição, mas por razões muito concretas, mais da matéria. Mudanças tecnológicas profundas, a IA, a digitalização, as redes sociais, crises globais, climáticas, económicas, identitárias, questionamentos de modelos antigos de trabalho, relações, autoridade, sentido de vida, uma vontade de mudar para o diferente, porque não se gosta do que se tem e do que sempre se teve. Ou seja, aquilo que muitos chamam de transição planetária pode ser lido como uma transição civilizacional. Um ponto de viragem onde velhos sistemas deixam de responder às necessidades atuais. Portanto, o papel do indivíduo nesta transição não depende muito da linguagem que usa, é independente dessa linguagem. Há um ponto em comum em que todas as abordagens, a mudança coletiva passa inevitavelmente por cada um de nós, pelo indivíduo. Na prática, isto traduz-se em tomada de consciência dos próprios padrões, quer sejam emocionais, comportamentais, responsabilidade pessoal, sair do papel da vítima constante, alinhamento entre o que sente, o que pensa e o que faz. Aqui é onde a nossa reflexão anterior encaixa muito bem. A ideia de que cada pessoa está a viver exatamente aquilo que lhe pertence trabalhar, que é seu, que veio para transmutar. Portanto, o risco das interpretações extremas, e aqui é importante trazer a lucidez a este tema. Algumas narrativas sobre transição planetária podem descambar para o fatalismo, o mundo vai acabar, o messianismo, alguns vão ascender, outros não. Desresponsabilização, é tudo energia, não precisa agir na vida real. Estas leituras tendem a afastar a pessoa da realidade concreta e a verdadeira transformação nunca acontece fora dela. Numa síntese mais sólida, se quisermos manter os pés bem assentos no chão e ainda assim honrar a profundidade do tema, podemos dizer que a transição planetária não é um evento mágico externo, é um processo simultaneamente histórico, mudanças reais no mundo, psicológico, transformação interna e simbólico, linguagens espirituais que tentam dar sentido ao caos. E talvez o ponto mais importante, não é algo
que vai acontecer. É algo que já está a acontecer e que cada pessoa está a vivê-lo à sua maneira. Há um tema que parece cada vez mais nas conversas, a chamada transição planetária. Uns falam de energia, outros de consciência, outros ainda de mudanças globais. Cada um à sua maneira e acredita naquilo que faz mais sentido para si, como é óbvio. Mas há um ponto essencial que raramente é dito com clareza. Pouco ou nada importa aquilo em que acreditamos. Porque quando uma mudança é real, ela não pede autorização às nossas crenças. Ela acontece e atravessa-nos. A história da humanidade sempre foi feita de transições. Momentos em que estruturas caem, paradigmas mudam e aquilo que parecia seguro deixa de fazer sentido. E nós somos obrigados a reposicionar-nos, a promover as mudanças e a vivê-las. Talvez seja isso que estamos a viver agora. Não necessariamente um evento místico ou extraordinário no sentido fantasioso, mas uma transformação profunda, interna e coletiva, que está a mexer com tudo, com as relações, com os valores, com a forma como vemos o mundo e, principalmente, com a forma como nos vemos a nós próprios no mundo. E aqui entra algo importantíssimo. O grande perigo das verdades absolutas. Quando alguém acredita que já entendeu tudo, que já sabe exatamente o que está a acontecer, fecha-se. E tudo o que é processo vivo exige abertura, exige duvidar, ter dúvidas, exige a capacidade de rever, de observar, de ser analítico, sem ser julgador. A verdade absoluta neste contexto não é sinal de evolução, é sinal de rigidez. Porque se há algo que esta transição nos mostra, é que não controlamos o processo. Podemos resistir ou podemos participar conscientemente nele. E participar não é fugir da realidade, não é espiritualizar tudo, não é esperar que algo externo nos salve. É participar, é olhar para dentro com honestidade, é assumir responsabilidades pelo que sentimos, pelo que repetimos, pelo que escolhemos manter ou transformar. É perceber aquilo que nos está a acontecer, mesmo quando dói, mesmo quando não entendemos. Faz parte de um movimento maior, faz parte da profunda transformação pessoal pela qual cada um de nós está a passar, em simultâneo com a transição planetária. Talvez, no fundo, a verdadeira transição não seja do planeta, mas da forma como habitamos a nossa própria vida. E essa, ninguém pode fazer por nós. Uns dizem que é energético, outros que é espiritual, outros que é consciência, e está tudo bem. Cada um agarra aquilo que consegue compreender em cada momento. Mas há uma coisa, para mim é mesmo importante dizer: pouco ou nada importa aquilo que acreditamos ou aquilo que achamos que é verdade. Porque quando a mudança é real, quando a mudança se começa a observar, ela não precisa que tu acredites nela. Ela vai acontecer na mesma e vai atravessar-nos, vai viver connosco. E o que eu sinto, e não é uma coisa teórica, é mesmo vivida, é que nós estamos a ser atravessados por uma mudança muito grande. Estamos a ser atravessados por uma mudança na forma como sentimos, na forma como nos relacionamos, na forma como já não conseguimos fingir certas coisas, nem sustentar certas versões de nós.
E depois, há aqui um ponto que é delicado, mas precisa de ser dito e observado. O perigo das verdades absolutas. Quando alguém diz isto, já percebi, é assim que funciona. Para mim, acende logo um alerta, porque a vida não é rígida e tudo o que é vivido está em movimento. Então, se há uma transição, e eu acredito que há cada vez mais, ela não vem confirmar certezas, ela vem precisamente abalar aquilo que nós achávamos que era seguro. E isso dói, confunde, tira-nos do eixo, mas também nos obriga a crescer. E repara, isto não é sobre fugir para o espiritual e dizer é tudo energia. Não é sobre ignorar a realidade. É exatamente o contrário. É sobre estar aqui, mais consciente, mais responsável, no aqui e no agora. Perceber o que é isto que eu estou a viver, o que é que isto me está a mostrar, onde é que ainda estou a resistir, onde é que já não consigo, não posso continuar igual. Porque no fundo não interessa muito o nome que damos a isto. Transição planetária, mudança de consciência, evolução, o nome é praticamente irrelevante. A verdade é que está a acontecer e cada um de nós está a ser chamado a posicionar-se dentro deste mistério. Ou resiste ou cresce, mas ficar igual já não parece ser a opção. A consciência da dor está muito consciente. Transição planetária é a nossa transição interna para aquilo que acreditamos ser e viver aquilo que realmente somos. É nesta caminhada que nos encontramos todos, sem certezas, com muitas dúvidas, mas sem parar, porque enquanto há vida, há movimento. Não lhe cries resistência, porque ela flui melhor quando lhe dás a mão.